Olá, pessoal! Muito boa noite! Tudo bem por aí? Aqui no Gazeta Esportiva tá tudo ótimo, ainda mais agora com a sua companhia aí do outro lado. Aqui no estúdio, junto comigo, Marina Buffon, está essa dupla que adoro muito. Nosso tetracampeão Paulo Sérgio, palminhas para ele. Nosso super Boa noite, Mar. Grande. Boa noite, Alex, você de casa. Tudo bem, meninos? Tudo bem, Joia. tudo bem. Tudo jóia? Tá Voltar o 4x0 Brasileirão, ainda? hein? 4x0. Tá 4x0 ainda. Voltar tá o certo, Brasileirão gente. também, 4x0 tá na não, hora, Tá né? bom, tá bom, gente. Tá na hora de voltar. Tá na hora de Eu tô com voltar, saudade, é. tá, gente? Tô com saudade, inclusive a gente vai falar muito sobre isso, a gente vai falar também sobre a grande final da Copa do Mundo de Clubes. Vamos falar sobre essa semi que tá acabando logo mais também. Tem ainda a situação dos salários do Corinthians. Será que a diretoria quitou os atrasados? Falamos aqui ontem e vamos continuar aqui Tava falando com saudade hoje. disso. Já o repórter José Paes vai falar pra gente sobre o novo reforço que foi anunciado pelo Palmeiras. Olha o Zé aí. Eita, com toda a galera aí nesse feriadão Que aqui beleza. de São Paulo. Tem também o tricolor de olho em um atacante chileno. Já o Santos se prepara para disputar um amistoso amanhã. Tudo isso e muito mais depois dessas dicas. Vamos que vamos, pessoal. Gazeta Esportiva está com a corda toda hoje aqui, com a janela de transferências aberta. Nossa enquete para você aí do outro lado é a seguinte: em qual setor o Corinthians mais precisa se reforçar? Na defesa, no meio-campo ou no ataque? Para você participar da enquete, é só você entrar, claro, lá no site do gazetesportiva.com e deixar o seu voto. Vou começar aqui com Paulo Sérgio. Para você, Paulinho, onde você acha que o Corinthians deve se reforçar com mais urgência? Parque São Jorge. Eita, Não, brincadeira. Eita, já começamos daquele jeito já. Dentro de campo, na defesa, no meio ou no ataque? Ah, na defesa. Ali o setor defensivo, ali muitas falhas individuais, uns jogadores ali que não tem perfil de Corinthians. Eu reforçaria com jogadores de ponta, hein? De tem ponta? que ser jogadores de ponta. Não adianta trazer jogador para fazer experiência. Tem que ser jogador já cascudo para aguentar o tranco. Eita, mas e dinheiro, e dinheiro? Ah, vai buscar. Tá todo dia, um dia fala que não tem, o outro dia tem. Mas vai buscar dinheiro, não sei aonde eu tô indo buscar o dinheiro aí. E para você, Alex? Eu concordo que o setor mais problemático do Corinthians é o setor defensivo. Agora, a questão do dinheiro, a gente brinca, mas é uma situação muito grave que o Corinthians atravessa nesse aspecto, né? Enquanto a gente normalizar esse tipo de situação, nunca vai ter um basta, né? Sempre vai ficar arrastando, levando para outras gestões e vai levando com a barriga até o momento em que vier esse fair play financeiro que todos falam que em algum momento vai chegar. Eu quero ver o que os clubes que vivem essa realidade vão fazer. Por enquanto, eles ainda conseguem contratar, não sei como, mas conseguem. O ano passado, se não tivesse feito as contratações e não tinha Tinha dinheiro, caído. tinha caído. Apareceu o dinheiro, É, apareceu o investidor. Então, a diretoria que vai buscar, que vai trabalhar, a diretoria atual que vai buscar trabalhar para trazer os recursos. Tá certo, gente. Então, ó, se vocês concordam ou não com os nossos comentaristas aqui, deixa seu voto lá no gazetesportiva.com e a gente vai falar de Corinthians, vai falar dessa situação toda, dinheiro, financeiro, né? Mas agora a gente vai trazer uma notícia envolvendo o técnico da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti. O treinador italiano foi condenado a 1 ano de prisão por um tribunal da Espanha sob acusação de fraude fiscal. Como a condenação é inferior a 2 anos, o Ancelotti não deve ter que cumprir a pena de reclusão. A punição se refere ao ano de 2014, quando ele ainda dirigia o Real Madrid. E aí, gente, a gente se preocupa? A CBF não falou que ele não vai se pronunciar, enfim, que a gente se preocupa com essa situação? É algo comum por ali? Né? A gente já viu vários jogadores, né, que já passaram por essa mesma situação. A gente deve se preocupar com o nosso treinador da seleção ou não? Eu, particularmente, não. Até porque deve ter acontecido alguma falha, os seus assessores que cuidam disso, porque, na realidade, o Carlo Ancelotti nem sabe de tratar com tudo isso. Ele deve ter os assessores ali que coordenam tudo isso para ele. Agora, eu creio que não deve ser um problema grave, não, até porque é um treinador muito experiente. E não só como treinador, como pessoa também. Para você também, Mas Alex, também né? vai passar batido isso daí, até porque é uma coisa assim, um crime que ele cometeu, assim, Sim. é uma coisa assim. Se ele cometeu alguma irregularidade no fisco,
tanto é que ele foi condenado. Mas é um tempo aí que não leva à prisão, não faz esse tipo de... E tem como corrigir também. Ou recorrer também, corrigir, enfim. Eu prefiro passar batido nessa e pensar no Ancelotti como técnico da seleção brasileira, que ele já tem muito trabalho para fazer. Tá certo então, gente, tem bastante trabalho e também, o Palmeiras volta do período de folga na sexta-feira. E o técnico Abel Ferreira vai precisar encarar alguns desafios depois da disputa da Copa do Mundo de Clubes. Dá só uma olhadinha na reportagem do José Paes. Técnico Abel Ferreira. Aliás, ter um plano para tudo é uma das principais características do treinador e ele vai precisar trabalhar direitinho nos mínimos detalhes os próximos passos do time para a sequência da temporada. Vamos fazer o que sempre fizemos, preparar a nossa equipa e logo veremos. Não tenho nenhuma bola mágica na mão. A saída do atacante Estevão para o Chelsea da Inglaterra, a ausência do também atacante Paulinho no restante de 2025 por causa de uma nova cirurgia e a má fase do camisa 9 Vitor Roque são apenas alguns dos problemas que o técnico português precisa resolver no Palmeiras. A contratação ou não de um goleiro é mais um dos assuntos com que o Abel vai ter que lidar nos próximos dias. Isso porque alguns palmeirenses entendem que o Everton falhou no segundo gol do Chelsea, que acabou eliminando o Palmeiras lá do Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Por enquanto, o Everton segue prestigiado dentro do clube. Seguir em frente e acho que tem muito objetivo aí que a gente vai brigar por eles, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, e agora é descansar e já pensar aí no próximo jogo, na volta do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo é contra o Mirassol, dia 16 no Allianz Parque, partida válida exatamente pelo Brasileirão. O primeiro dos muitos desafios do Palmeiras até o final do ano. Tá, então, gente, Alex, começo com você. Que falar desses desafios aí do Abel e do time também, né, nesse retorno? Eu confesso que eu estou preocupado com o Palmeiras. Primeiro porque já há bastante tempo o Abel não está conseguindo encaixar um time. Tanto é que em cada jogo ele muda a escalação. Quando ele mudava a escalação, por exemplo, no Campeonato Paulista, o discurso era de que estava dando oportunidade para todos, observando o elenco, testando estratégias, enfim. Mas nos principais jogos, por exemplo, numa Copa do Mundo, ele não repetiu uma escalação. Ele cada vez muda alguma coisa. Será que é porque ele não tem convicção no time que ele imagina ser o ideal? Será que é porque ele nunca acha um time ideal? Será que é porque ele tenta fazer alguns subterfúgios com o elenco que ele tem em mãos e acaba colocando jogadores em outras posições e aí eles não rendem? Porque antes o Abel conseguia extrair dos seus jogadores o melhor deles, até a mais do que a gente imaginava. Aconteceu isso com o Zé Rafael, com o Rony, com o Veiga e outros exemplos a gente tem também. De repente, ninguém mais funciona, ninguém mais joga bola. O Veiga desapareceu, parece outro jogador. O Vitor Roque não faz gol, mas também nunca está na área. Se você olhar o mapa de calor do Vitor Roque, é lá fora, menos onde ele tem que estar. É verdade, só olhar. Você pega o Facundo, é auxiliar de lateral. Você pega o Felipe Anderson, alguém precisa explicar. O Zé Paes vai explicar Aí, hoje eu quero ouvir as explicações do José Paes, porque para mim é um mistério. O Felipe Anderson não jogou mal no primeiro jogo contra o Porto, foi substituído, normal. E aí nunca mais entrou um minuto. O que aconteceu com o Felipe Anderson? Ele não estava machucado, não. Alguém precisa explicar. Já que o Abel não explica, então alguma coisa pode ter acontecido e eu não sei o quê. E aí vai contratar o Paulinho só ano que vem. O Estevão foi embora. Aí vem o Sousa, que para mim é uma aposta, né? É bom jogador, joga pelos lados, ele joga não sei o quê. Tá bom, tem que vestir a camisa e ver o que acontece. Agora, 14 milhões de euros para um jogador que é uma aposta, tomara que não tenha sido uma aposta muito alta. E vamos torcer para que dê certo, né? Mas é uma aposta, não é um jogador que vem já com aquela
aquele tamanho que o torcedor gostaria de ver para substituir um Estevão, um Paulinho. No Olímpia ficou 1 ano. Esgrima 1 ano. Tajeres 1 ano. Nottingham Forest 1 ano. É um jogador que é como você mesmo frisou, é uma aposta. Eu não acredito muito não, até porque para chegar no Palmeiras e sair jogando é muito difícil. Agora, há 2, 3 semanas atrás, foi uma pesquisa que foi feita aqui, qual o time que teria mais dificuldade aí para retomar o Campeonato Brasileiro dos 4. Eu falei que o Palmeiras ia ter dificuldade, até porque você perder um Estevão é difícil, porque não foi bem no Mundial, tudo bem, mas o Campeonato Brasileiro é um garoto sobressaía. Você perde aí o Rio, se perder o Rio no setor de meio campo ali, já é muito, vai perder uma peça muito importante. Tem essa também. Eu creio que o Palmeiras vai ter muitas dificuldades aí para retomar o Campeonato Brasileiro. E jogar com o Mirassol, espera, hein? Ó, eu vou chamar para a conversa aqui o José Paes, porque quem pode ajudar os planos do técnico Abel Ferreira depois da saída do Estevão é o novo reforço do Verdão, que vocês estavam comentando por aqui. Então, Zé, chega, Zé. Boa noite para você, direto do Allianz Parque, para contar quem assinou o contrato com o Palmeiras e também mais notícias aí. Boa noite, Zé. Fala, Má, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aí. Alex Miller, meu querido, respira, ó. Acalma esse coração, não é terra arrasada, calma, tem a sequência da temporada ainda para o Palmeiras, tem Libertadores, Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro. Palmeiras que retoma o Brasileiro, né, Paulo Sérgio? Aqui, ó, aqui, Allianz Parque no próximo dia 16 contra o Mirassol. Estarei muito provavelmente aqui acompanhando esse jogo, depois trazendo tudo para vocês aqui no Gazeta Esportiva. Sobre Ramon Sosa, jogador de 25 anos, foi contratado pelo Palmeiras exatamente por esse valor aí que disse o meu querido Alex Miller, né? 14 milhões de euros, quase 90 milhões de reais, já chegou, já colocou a camisa, já foi anunciado oficialmente pela Sociedade Esportiva Palmeiras e já falou pela primeira vez como jogador do Palmeiras lá para a TV do clube no YouTube. E aí ele mencionou, claro, o Gustavo Gomes, compatriota dele, os dois jogam juntos na seleção do Paraguai e ele comentou a importância aí do Gustavo Gomes nessa chegada dele aqui ao Palmeiras. Pode rodar então Ramon Sosa aqui no Gazeta Esportiva. Estuve hablando con Gustavo Gómez en la selección, también hablé con Flaco López. No, ya me habían hablado del club y aparte yo también ya conocía cómo era el club, entonces la verdad que contento de estar acá. Contento de vestir esta camiseta que la primera vez me puse y bueno, me queda muy linda la camiseta. La verdad me sorprendió cómo es el club, la estructura es una locura. Y bueno, ahora que recorrí, vi muchas cosas que capaz algún club de cualquier lado nos tiene y acá tienen, y eso habla bien del club, que el club está preparado para todo, que el club está crescendo. Então tá aí o Ramon Sosa aqui no Gazeta Esportiva, 5 anos de contrato para ele até o meio de 2030, será atleta então da Sociedade Esportiva Palmeiras. Nessa mesma entrevista aí para a TV oficial do Palmeiras lá no YouTube, ele comentou que é um jogador que gosta do mano a mano, é um jogador que joga majoritariamente pelo lado esquerdo do campo, é destro, pé trocado, já vinha sendo analisado pelo Palmeiras há muito tempo e agora então se concretizando aí essa contratação. Você comentou sobre Felipe Anderson, né, Alex Miller? Daqui a pouquinho, buchicho, hein? Buchicho danado, daqui a pouquinho eu comento para vocês aqui no Gazeta Esportiva, eu devolvo para você aí, Má. E daqui a alguns minutos eu retorno para a gente falar de Felipe Anderson. Meu Deus, daqui a pouquinho. Eita, nós, mas daí você deixa Alex Miller, vai ter um problema aqui, gente. Não, ele traz uma água aqui vai ter ele. um problema, ele já tá com problema dentro da redação. Né? Buchicho, putz, eu falei, poxa, alguma coisa tem que ter acontecido, alguém precisa explicar, aí vem o Zé Paes e fala, buchicho, aí falei, pronto. Daqui a pouquinho o Zé vai voltar. Ó, o Zé tá rindo ali, ó. O Zé porque não é com ele, vai, dá licença. Não é com ele, né? Mas ele cobre o Palmeiras, obviamente ele quer. Cobre que o Palmeiras, o Palmeiras e tava torcendo pro Palmeiras. Claro, eu sei,
Gente, o Zé trouxe mais algumas informações, então, sobre essa contratação do Sousa para o Palmeiras. Queria que vocês falassem mais um pouquinho, né, sobre... eu sei que é uma aposta, você já vem falando isso durante a semana, né, mas o que esperar no sentido assim, será que ele vai ser utilizado realmente nesse lado esquerdo do campo? A princípio, pelo que o Zé Pais informou, pelo que a gente já viu do jogador, eu dei uma olhada já, inclusive, no currículo dele, no histórico dele, ele gosta de jogar mais pelo lado esquerdo, que é onde o Abel Ferreira usa mais o Facundo. O Facundo custou uma bala para o Palmeiras também, no começo do ano. Ele veio para jogar ali. Ele pode jogar pela direita? Também pode. Mas você percebe que falta um pouco de clareza, de coerência, às vezes até nas negociações, nas contratações. Eu continuo acreditando que é um jogador que é uma incógnita, e quando a gente fala que é uma incógnita, não significa dizer que a gente está sacramentando que deu errado ou que foi uma porcaria de contratação. Não é isso. Para que as pessoas entendam bem, parem de ficar falando, muitas pessoas falam, vocês só querem ver crise, querem arrumar problema. Não é isso, a gente só tem que analisar as coisas como elas são, agradáveis ou não. E o Palmeiras tem tido dificuldade de acertar algumas contratações, né? Muitas que o Abel indicou não deram certo. A gente pode pegar várias aí, Atuesta, Bruno Tabata, Rômulo, enfim, e outras deram certo, como o Richard Rios. O Felipe Anderson até agora não deu certo. Não deu certo. O Facundo esperava o quê dele? Que ele fosse outro Rony melhorado. Então. E não tá sendo. Eu tive com o palmeirense, o pessoal do Palmeiras tá com saudade do Rony. Aí tá com saudade do Rony. Você não tá com saudade do Rony? Não, mas aí, eu quero ver se o Sousa chega e toma conta. Eu tô esperando que alguém faça isso. Calma. Eu tô esperando que alguém faça isso. Ele não é jogador pra isso. Então, mas... Passou nos clubes que Paulo, passou, não manteve. Tá porque você tá no Nottingham Forest, você não pode ficar um ano lá e aí já ser vendido. Por quê? E volta pro... Ele fez 23 jogos lá, mas só um como titular e marcou 3 gols. E os jogos que ele entrava para cumprir esses 23 que ele cumpriu, ele jogou poucos minutos. Entrava faltando 15 minutos, 10. Então, ele não teve minutagem no Nottingham Mas Forest. mesmo assim, cara, quando eu falei do Vitor Roque, eu falei, olha... Cuidado, tem que ter calma com o garoto, tem que esperar, não vai exigir tanto dele. Quando numa enquete que fizeram aqui, Vitor Roque, quem? Eu falei, fulano, Flaco Lopes ou Vitor? Flaco Lopes. Eu falei, calma, tem que ter calma com os jogadores. Não é chegar lá da Europa e achar que já vai jogar. Mas não aqui. ajuda a colocar o jogador na posição que ele sabe jogar melhor, em vez de ficar inventando moda? O próprio Abel falou... Então tudo bem, se o Vitor Roque joga do lado esquerdo, é isso? Ele joga de centroavante, pô. Vitor Roque, centroavante? Faz gol, tem que ficar perto da área. Eu falei sério para olhar o mapa de calor dele. Pega os últimos jogos que ele participou, o mapa de calor, só tem a presença dele em campo do lado esquerdo e atrás. Na área ou perto da área, não tem. O Vitor Roque não pisa na área. Ele é o camisa 9. Ele foi contratado para atender o clamor, não só da torcida, mas do próprio Abel Ferreira, que constantemente pedia um centroavante nas coletivas. Aí veio o Vitor Roque. Opa, chegou o 9, vestiu a 9 e joga em todo lugar do campo. Até na lateral, no escanteio, ele vem buscar a bola. Mas na área, para fazer gol, não chega. Alex, você tá um pouco incomodado, né? Não, só tô analisando os fatos. Não, você tá incomodado com a situação, tá? Claro, não? eu tô incomodado com todos. Tá. Quem fica mal, eu me incomodo. O Corinthians tá mal, eu me incomodo. O São Paulo tá mal, eu me incomodo. O Palmeiras agora vive um momento de interrogação. Não tá mal. Então, mas é é uma um interrogação. momento de interrogação, exato. É né? isso. Mas assim... É interrogação, mas uma interrogação que nos leva a refletir para uma preocupação. Tá. Porque se saem 2 jogadores do nível de Paulinho e Estevão e você não tem uma reposição à altura, você não vai ficar preocupado? Com certeza. Então pronto. Com certeza. Entendi. Só queria entender. E vende o Richard Rios pra você ver. Eu me preocupo, entendeu? Vende o Richard Rios. Aí vai contratar quem? Bem grande, Olha, porque tá ele vendo? foi Tá se realmente um exaltando. achado ali, né? Ah. A gente vai mudar um pouquinho aqui, vamos falar do continua. lado de Tudo lá. Vamos falar dos salários atrasados do Corinthians. Tô preocupado Foi um também. assunto ontem, a gente falou aqui ontem bastante sobre isso, né? Com o Alexandre Silvestre, mas tem novidade sobre essa situação. Então, eu chamo aqui Alexandre Silvestre, direto da nossa redação de esportes, para falar. Silver, me responda, pingou ou não na conta dos jogadores? Pingou, Marina, pingou sim, não só na conta dos jogadores, como na conta dos funcionários mais humildes, a tia do café, da cozinha, o segurança. Um amigo meu que trabalha lá disse por volta das 18h05, pingou, Silvestre,
por isso que eu dei a informação confirmando também com ele e com outras fontes, né? Só que não deu tempo de falar no Gazeta Esportiva, que termina costumeiramente às 7 da noite, para falar que os jogadores também receberam. Por volta das 7h10, minha fonte confirmou, ó, a galera do futebol também recebeu. A parte dos jogadores de futebol relativa à carteira assinada, a CLT, foi paga. A maior parte do salário de jogador de futebol vem do direito de imagem, da bonificação, mas tem lá um pedaço considerável. Então, tudo certo. Para esse mês está tudo certo, com os funcionários mais humildes e também com os jogadores, em relação a salário, carteira assinada, CLT. Veremos o que vai acontecer no mês que vem. Aqui a programação. Quem recebe lá no Corinthians como PJ, pessoa jurídica, ou seja, colaborador terceirizado, deve receber amanhã. A imagem dos atletas, o combinado é que seja paga no dia 20. E tem coisa atrasada, premiação tanto para o futebol masculino quanto para o feminino. O Corinthians ganhou o Paulistão, do Palmeiras. Os jogadores ainda não receberam, então essa premiação do masculino em relação ao Campeonato Paulista está atrasada. E as meninas do futebol feminino, que ganharam quase tudo em 2024, Campeonato Brasileiro, se não me engano, Copa do Brasil, até Libertadores feminina, também não receberam ainda, e já estamos em 2025, mas de acordo com a minha fonte, isso aí já está tudo combinado lá dentro, elas também irão receber, além de pendências relativas ainda a Memphis Depay, que estão sendo quitadas paulatinamente. Entra um dinheiro aqui, paga um pouquinho para o Memphis, entra outro. Então o Corinthians está vivendo assim, gente. Essa que é a real, no popular. Vende o almoço para comprar a janta. Eu volto já com mais Timão aí para falar de dentro de campo, 4 linhas, a volta do Campeonato Brasileiro. Até já. Paulinho, respirou? Deu tempo, hein? Deu tempo. Sabe o que me perguntaram esses dias? Por que no Corinthians esse tipo de assunto... Ganha peso. Ganha peso. Quero que você me dê essa resposta. Então, é porque o Corinthians vende. Qualquer notícia hoje no Corinthians vende muito fácil. Agora, sabe o que mais me incomoda, Alex, Mário, você de casa? O que mais me incomoda é como nos últimos dias as coisas vazam tão fácil no Corinthians. São situações que não precisava todo mundo saber, a imprensa. De vez em quando o presidente sai, não, tá faltando dinheiro, não conseguimos... Eu acho que melhor ficar um pouquinho mais calado. Faz as coisas acontecerem, dá tempo ao tempo. Sabe que a mídia vai pegar pesado, então dá uma segurada. Então isso me incomoda muito, porque quando você faz uma gestão, a gestão muitas vezes você tem que ficar quieto. Ir lá fazer o trampo, fazer tudo quietinho e trazer os resultados. E isso eu não estou vendo no Corinthians. É difícil mesmo, né? E acho que também tem que falar que isso chama a atenção no noticiário do Corinthians, porque é onde talvez mais aconteça esse tipo de situação. Você não vê notícia de atraso de salário no Palmeiras. No São Paulo, de vez em quando, você vê. Agora, no Corinthians, você vê mais. E esse tipo de informação... Não, mesmo que tenha, Alex, muitas vezes nem aparece. É que esse tipo de informação, para os jogadores e funcionários, é interessante para eles que vaze, porque aí pressiona a diretoria a resolver o problema. Então, quem tem algum contato... Um dia não é para estar vazando, mas no Corinthians vaza. É que quando falta salário de funcionário, os mais humildes, aí é mais difícil, Paulo. Eu entendo. Um dia para mim é um ano. Eu entendo, mas aí é a coisa do presidente chegar com os funcionários, chegar com os atletas. Tem que avisar antes, amanhã não vai cair. Amanhã vai cair, já tá tudo certo, sabe? Não, a coisa toma uma proporção que é incrível, e sai na mídia e sai como foguete. Isso que você está falando é o mínimo de um bom tratamento para os seus funcionários, para os seus jogadores, e organização, um mínimo planejamento. E a gente sabe que no Corinthians é uma bagunça institucional.
há muito tempo. É um negócio que tá todo mundo lá meio que perdido. E Mas perdido mesmo, porque o pessoal chega pro Silvestre e fala: Silvestre, não caiu, não pingou aqui. Ninguém falou nada, não estamos sabendo de nada. Aí depois ele, Silvestre, já caiu já. Então há uma preocupação com a gestão hoje. É um negócio amador, né, cara? O Corinthians, o tamanho do Corinthians não combinaria com esse tipo de coisa que é comum. Não pode. Constante. Não pode acontecer, e acontece. Mas uma coisa que o Silvestre falou ali no final da entrada dele é, né, que o Corinthians está nessa situação, de fato, há algum tempo já, de recebeu, paguei isso não vai dar para pagar agora, vou atrasar um pouco aqui. Mas sempre foi, né, mano? Nós estávamos conversando desde o início aqui, o ano passado não tinha dinheiro. Foram lá, buscou empresários para poderem pagar ali, ajeitar a situação, e aí essas conversas não saíam. Né? Então hoje já está muito. O Corinthians chegou a um ponto que, nem bem começou. Retomou o Campeonato Brasileiro, já está uma polêmica no Corinthians, extra-campo. E outra, daqui a pouco chega agosto, vai de novo a polêmica voltar, porque vai ter a eleição dos sócios. Por que não fizeram? Não muda a data, faz algum esquema lá para mudar a data, antecipar, resolver. Eu vou esperar voltar o campeonato para voltar o tumulto de novo. É porque o povo quer aparecer. Quer aparecer. Vocês estavam falando? Pois é, né, gente? O Brasileirão ainda nem voltou da pausa, além de estar rolando isso aqui, né? Nem voltou da Copa do Mundo de Clubes ainda. E já tem treinador demitido, tá? É impressionante. Antes de voltar, o Vitória anunciou hoje a saída do técnico Thiago Carpini, que estava no clube desde maio do ano passado. O treinador não resistiu à eliminação por Confiança na terça-feira pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Olha aí, né? Copa do Nordeste, né? Não, mas é um torneio importante pro Nordeste. Não, mas tudo bem. Uma pressão. Se você tem um brasileiro aí, tem um trabalho a ser feito, não é contratar hoje e mandar embora amanhã. Mas sabe quem tá pintando lá como um nome forte? Quem? Fábio Carille. Não duvido. É um perfil que combina, né? Assim, com o time do Vitória. E o Carpini já vinha sendo especulado em outros clubes também e acabou ficando no Vitória. Então, caminho aberto, grandes, né? Então é caminho aberto para ele aí, de repente, daqui a pouco tem uma oportunidade também num outro time importante. Mas chama atenção um técnico cair antes da volta do Brasileiro, chama atenção, é curioso. Pois é, gente. É que a Copa do Nordeste, óbvio, tem um peso muito grande lá também, claro, né? Mas chama atenção de fato. Vamos falar de São Paulo? Tá na hora aqui do São Paulo, no Gazeta Esportiva. O Tricolor tá de olho no mercado também para suprir as necessidades do técnico Hernan Crespo. O nome da vez é do chileno Gonzalo Tapia, do River Plate. A ideia do clube é contratar o jogador por empréstimo. Antes de defender o River, o Tapia se destacou pela Universidade Católica do Chile, mas não vem conseguindo repetir o sucesso na Argentina. E aí, gente, é um bom reforço? Lembrando, o São Paulo também vive uma situação financeira muito difícil, está tendo que se desdobrar aí para conseguir pegar jogadores que estão livres no mercado, com baixo valor ali para comprar. Que falar do Tapia? Você conhece o futebol dele? Vou te falar um negócio, Marinha. A mesma coisa que eu falei sobre o Sousa no Palmeiras, eu falo sobre o Tapia. É meio que um desespero de causa, é uma aposta, é uma oportunidade de mercado, como a gente fala aí, de um jogador que surge podendo ser contratado pelo São Paulo que não tem dinheiro. Então, dá para trazer, dá para fazer um acerto aqui, outro ali, enxugar daqui, tira um pouco dali. Então traz. Mas não tá bem no River Plate. Paciência, a gente precisa de alguém, traz aí, vamos ver o que acontece, vamos torcer para que dê certo. É nessa base. Eu acho que vai ser. Isso me incomoda, até porque... eu sou de uma época que quando nós saímos, jogadores brasileiros saíam para a Europa, você tinha que ter uma qualidade. E hoje nós vemos jogadores chegando no Brasil sem qualidade nenhuma. Sem qualidade, vindo aqui passar férias. E sabe outra coisa que me incomoda, Paulo? Então, se você vai trazer um jogador de fora, tem que ser de peso. Isso que eu ia falar, tem que ser de peso, não dá pra ser qualquer um. Não é nada contra o estrangeiro, sabe? Só vai buscar um brasileiro na base, pega Série B, na Série C, não tem jogador bom, Os clubes não estão se conversando. Os clubes brasileiros não estão se conversando. Eu ia falar isso, Paulo. Aí fica essa briga aí dos clubes um com o outro, aí o garoto não tá rendendo no clube, não presta pro outro, não vende pro outro. Aí fica essa várzea que tá no Brasil aí de ficar buscando jogador fora. Normalmente eu discordo de você e adoro discordar, mas nessa eu tô com você porque realmente, poxa, o Tapia, que não consegue jogar no River, ele vai vir pro São Paulo. Será que não existe aqui no Brasil
Um jogador de uma base, de repente não da base do São Paulo, tá tendo campeonato aí sub-20 toda hora, tem que ter olheiro. Pô, vou lá pegar o sub-20 do Juventude, lá um cara tem um meia lá no Goiás, tem um meia lá que se destaca no Cruzeiro. Eu vou atrás, faço uma proposta pro moleque, ele vem pro São Paulo. Não é possível, cara, que a gente vai encher o Brasil de estrangeiro que tem qualidade duvidosa ou igual aos brasileiros. Sim. Eu acho isso lamentável. Mas vocês acham que, por exemplo, se esse movimento acontecesse de trazer esse jogador da base e tal, será que cairia bem também? Pô, vai trazer um menino que ainda está aprendendo, São então Paulo vai trazer um gringo situação. ruim e vai cair bem? Não vai também. E é mais econômico. Você não gasta tanto como você ficar trazendo um jogador de 14 milhões de euros, 90 milhões de euros, e você não sabe, de reais, você não sabe se vai dar certo. Ó, ele tem 23 anos, tá falando o diretor aqui, né, o Tapia, então não é tão jovem, mas também tá numa idade ali. 23 né? anos tem um monte aí. A gente não pode Tapia só com a peneira, né? Então vamos torcer para que dê certo. Gente, nossa senhora, essa daí foi difícil, para tocar o assunto, né? Foi difícil, né? Mas assim, ó, tá até ali no nosso GC, né? O São Paulo deveria olhar mais para a base. Vocês estavam falando de trazer de outros clubes, né? Sim. Mas dentro da própria base do São Paulo, a gente vê alguns nomes ali. Por exemplo, o próprio Negrutti. Sim. Negrutti, um jogador que acabou sendo escanteado pelo treinador anterior, o Zubeldia, mas que de repente ganha uma chance aí com o Hernan Crespo também, né, Paulinho? Sim, é isso que eu estou falando. O treinador observar esses garotos e dar oportunidade. Eu fui emprestado para o Novo Horizontino para pegar um pouquinho de experiência. E esse Novo Horizontino chega à final do Campeonato Paulista. E aí eu volto para o Corinthians, maduro, nada de um jogador do Sub-20 do Cruzeiro ir para o São Paulo. Não vai pegar experiência. Se não for bom, volta. Pelo menos não tem esses gastos. Vamos falar um pouquinho agora de Santos. Sem ter jogo no final de semana pelo Brasileirão, como a gente já veio falando aqui durante os programas, o Santos tratou de buscar aí um compromisso para colocar o elenco em campo, sim. Amanhã, às 20h, o Peixe encara a Desportiva Ferroviária do Espírito Santo, na cidade de Cariacica. A ideia do técnico Kleber Xavier é usar praticamente a força máxima, inclusive com o Neymar entre os titulares. O Peixe só volta a campo pelo Brasileirão no dia 16, contra o Flamengo. O duelo contra o Palmeiras, que tinha chance de acontecer neste domingo, ainda não tem data definida. E aí, gente, é uma boa, né, para o Santos, para não ficar ali parado tanto tempo mais do que outros times, fazer esse amistoso, esse jogo? Teve um torneio aí do Cruzeiro, não teve? Temos jogos, é bom, né? Então é bom você hoje ter esses amistosos para pôr ritmo de jogo. Você ficar só ali treinando com os companheiros, academia, isso daí não funciona muitas vezes. Então você tendo esses tipos de jogos é muito bom. Então eu creio que o Santos colocar a força máxima, até porque o Kleber teve um pouco mais de tempo aí para colocar a metodologia de treino dele, aquilo que ele quer para dar seguimento nessa temporada aí. E o bom desses amistosos é que você não precisa também jogar como se fosse a final do campeonato, né? Se você está sentindo que de repente o adversário quer aparecer para cima de você, quer crescer, começa a dar umas pancadas, umas butinadas, você dá uma segurada, não precisa ir para o enfrentamento, mas ao mesmo tempo você vai estar readquirindo o ritmo de jogo. Então é importante mesmo um amistoso, né? um treino com cara de jogo, com árbitro, com súmula, com torcida. É legal ter esse clima de volta, porque daqui a uma semana o Santos vai estar em campo outra vez e contra o Flamengo, né? Exato, que é um adversário bem complicado. Adversário aí difícil. E sobre Neymar voltando aí no time, a gente sabe que o Neymar ficou, né, fora um tempo ali, teve essa pausa, vai voltar então na semana que vem, será? A informação que vem lá de Santos é de que o Neymar tem tudo agora para ter a maior sequência dele desde que ele se machucou pela primeira vez lá atrás, que o deixou 2 anos quase afastado do futebol. Ele está preparado para voltar a jogar. A partir de agora, a gente vai poder ver o Neymar, esperar do Neymar, aquele Neymar que a gente está aguardando tanto, pensando inclusive na seleção brasileira, não só no Santos, também no Santos, mas como consequência a seleção brasileira. Então a informação que vem do departamento médico, das pessoas que trabalham nos bastidores do Santos, é de que o Neymar
vai ter, ou tem tudo para ter, a maior sequência dele a partir de agora, desde a primeira lesão. Até porque precisa ter muita paciência com o Neymar, gente. Não é achar que o Neymar já vai entrar em campo e jogar 90 minutos. Não. Tem que, se tiver que jogar 45 minutos, joga os 45 minutos, vai para o próximo jogo, se readaptando o corpo novamente a essa sequência que é grande de jogos. Sim, sem dúvida. Muito bom, gente. Agora, pelo amor de Deus, diretor, você põe aqui José Paz, porque o Alex Miller tá quase sem treco aqui. Porque agora o papo, Zé, Posso sair um pouco ou tem que ficar aqui? Não, você fica aí. Tem que ficar? Tá bom. Você fica aí, escuta, que agora o papo é sobre Felipe Anderson. Afinal de contas, Zé, capricha aí, Zé. Traz aí, qual que é o balanço desse jogador e também outras informações que você tem? É buchicho? O que é? Pois é, minha querida Marina. O Felipe Anderson, quando ele foi contratado pelo Palmeiras, existia uma expectativa muito grande em relação a esse jogador, né? Um jogador que vindo lá do futebol italiano, jogava muito bem lá na Lazio, e ele chegou até já numa perspectiva de, quem sabe, substituir o Estevão quando o Estevão saísse do Palmeiras. O Estevão agora, de fato, foi lá para o Chelsea. E aí, nas redes sociais, nos últimos dias, um boato muito forte, com prints e tudo, de que o Felipe Anderson teria tido uma treta, um desentendimento com o técnico Abel Ferreira lá no Mundial de Clubes da FIFA, depois do primeiro jogo do Palmeiras no Mundial contra o Porto. Eu lembro a vocês que o Felipe Anderson só fez um jogo nesse Mundial, exatamente contra o Porto de Portugal. E aí nós entramos em contato, claro, com a assessoria do Felipe Anderson, que negou qualquer tipo de desentendimento entre o jogador e o técnico Abel Ferreira. Não sei se vocês se lembram, mas o Abel deu uma coletiva lá nos Estados Unidos, dizendo que alguns atletas tinham que ser homens antes de serem atletas, e aí estavam falando que esse recado ele era para o Felipe Anderson, mas a assessoria do Felipe Anderson negou qualquer tipo de rixa, qualquer tipo de problema entre o Abel Ferreira e o Felipe Anderson. Eu tenho até uma tela para mostrar para vocês aí alguns dados interessantes desse jogador do Felipe Anderson com a camisa do Palmeiras. Na tela aí para a gente acompanhar, diretor, por gentileza. Felipe Anderson tem contrato com o Palmeiras até o final de 2027, já fez 44 jogos com a camisa do Palmeiras, só marcou 2 gols, esses 2 gols no ano passado, tem 3 assistências também com a camisa do Palmeiras e só fez um jogo lá no Mundial de Clubes, exatamente contra o Porto, como eu disse anteriormente aqui. Depois não entrou em campo mais, não foi mais utilizado pelo técnico Abel Ferreira. Esses prints, esses boatos aí também davam conta de que eles tinham tido um desentendimento tático também em relação à parte ofensiva, à parte defensiva. Tudo foi negado pela assessoria do Felipe Anderson. Tá certo, minha querida Marina Buffon? Acalme o coração aí de Alex Miller, dos torcedores do Palmeiras. Devolvo para vocês poderem falar um pouquinho sobre esse tema aí, sobre esse jogador que de fato não vem conseguindo desempenhar o melhor futebol com a camisa do Verdão, especialmente nos últimos jogos, especialmente em 2025. Beijo grande para você, Mar. Até uma próxima. Valeu, Zé. Você deixou a batata quente comigo, que eu vou ter que acalmar Alex Miller agora aqui, gente. Alex. Deixa eu só... Claro. O Alex vai falar bastante. Pera, calma. Eu acho que tem alguma coisinha aí sim. Até porque, depois do primeiro jogo, nem sondado para jogar ou colocar nos jogos colocou. Então alguma coisa estranha tá acontecendo aí com o Felipe Anderson e com o Abel. Até porque no último jogo aí, o Felipe Anderson é um jogador experiente. Se é para voltar para marcar lateral, coloca ele no lugar do Facundo. Então, olha, não sei não, Alex. E aqui não vai nenhuma dúvida em relação à informação do José Paz, né? Ele trouxe a informação oficial, mas eu nunca vi a assessoria de imprensa de ninguém envolvido em polêmica confirmar a polêmica. Realmente, o meu assessorado xingou. Ele está insatisfeito. Ele está insatisfeito, está louco para ir embora. Você não vai, né? Então, assim, a gente entende, compreende o trabalho da assessoria também, que é de a gente aqui, o Zé, né, tem que buscar também essa palavra oficial. É o que o repórter tem que fazer, buscar a informação com a fonte e trazer para o público. A assessoria nega, o Abel nega, o mundo nega, o Palmeiras nega, mas que é estranho E se surgem esses boatos, e o Abel realmente falou na coletiva que antes de ser jogador tem que ser homem. Cara, a gente começa a montar um quebra-cabeça. Enquanto não vier a público algo concreto para desmentir ou confirmar, todo mundo
pode pensar o que quiser. Vai Agora, ficar pairando, o que né? é estranho o Felipe Anderson não ter jogado nenhum minuto mais na Copa do Mundo, sem dúvida que é, até pelo nível de jogador que ele é. Bom, a gente já vai para o resultado da enquete, né, diretor? Então a gente vai querer saber qual é o setor que o Corinthians precisa mais se reforçar. E a maioria respondeu que é a defesa, concordando com o Paulo Sérgio, com o Alex Miller aqui, com 51% dos votos. Eu sentei, mas já vou levantar, porque eu vou aproveitar. É assim, eu estou fazendo exercício físico aqui. Boa. Porque eu já vou chamar o Alexandre Silvestre, porque ele prometeu que ele ia trazer... Diga. Só uma coisinha Pois aqui, não. o presidente Osmar Stabile aqui mandou uma mensagem aqui. Qualquer coisa eu estou à disposição, presidente, para... o senhor quer falar alguma coisa aqui, alguma coisa está errada, nós estamos aqui à disposição. E obrigado pela audiência. Obrigado pela audiência. Muito bom. Eu vou chamar aqui o Alexandre Silvestre para a gente trazer mais notícias do Corinthians, né, Silver? O que mais você separou para a gente aí? Para falar um pouquinho de bola, não ficarmos só nos bastidores. O Corinthians folgou ontem, os jogadores ganharam uma folga, se reapresentaram, seguem a intertemporada. O Corinthians está visando o recomeço do Campeonato Brasileiro. Domingo, 19 horas, tem Corinthians e Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena pelo Campeonato Nacional. Dificilmente Yuri Alberto estará à disposição, ele segue na fase de transição daquele problema na região lombar, está sendo preparado para voltar antes do prazo, porque ele é um cara muito firme, muito dedicado, que trabalhou nas férias, costuma antecipar voltas quando se lesiona. Essa é uma lesão delicada numa vértebra fraturada, não é coisa pequena, mas ele já está numa transição. Dificilmente, na minha opinião, acho impossível que ele jogue domingo, se arrisque domingo contra o Bragantino, mas está sendo preparado para retornar e para estar inteiro, mesmo no jogo que mais interessa, aí, vislumbrando um recorte pela frente, nesse próximo mês, nessas próximas semanas, que é o duelo contra o Palmeiras. Copa do Brasil, oitavas de final, derby. E até esse derby, quais serão os jogos do Corinthians? Além do Red Bull domingo, o Corinthians joga contra o Ceará na sequência também pelo Campeonato Brasileiro fora de casa, enfrenta o São Paulo no Morumbi, mais um jogo fora de casa, o Cruzeiro em Itaquera, aí o Botafogo fora e depois do Botafogo tem o primeiro jogo do mata-mata de oitavas de final, né? O Química Arena, mando do Corinthians e Palmeiras, muito provavelmente, se der tudo certo, com Yuri Alberto inteiraço. Como ele não vai jogar agora no final de semana, estou imaginando aqui possibilidades. Romero, Thales Magno entrando no time, mudaria um pouco a forma de jogar, porque eles não são centroavantes. O Hernandes, sim, que é muito pior do que o Yuri Alberto, ou tem nível técnico bem inferior. Mas o Hernandes seria uma opção para trocar o Yuri, o 9 pelo 9, digamos assim. Se o Dorival Júnior optar por um jogador de beirado, o Thales, um pouco mais por dentro, ou o Romero, que faz todas ali, ele talvez tenha que mudar um pouquinho no posicionamento do Memphis Depay. É o que veremos e eu volto amanhã. Um beijo. Tá certo então, Silvia. Obrigada aí pelas informações. Jogo difícil o Corinthians vai ter, já voltando aí com o Red Bull, né? É jogo difícil e jogo para somar pontos, né? Até porque o Corinthians precisa voltar bem, já teve a pausa aí, agora já teve o período de treinamento com o Dorival e eu creio que o Dorival, pela experiência que tem aí, tem que montar uma equipe forte. É lógico que o Yuri Alberto hoje é um dos principais jogadores dessa equipe do Corinthians, mas mesmo assim eu creio que ali no setor de ataque ali precisa de um jogador, um reserva bom no lugar do Yuri. Nós falamos muito sobre defesa, né? É verdade. Mas no lugar do Yuri precisa um cara bom também. E eu só estou curioso para saber agora o resultado final, o produto final do trabalho do Dorival Júnior. Porque se algo não melhorou e a gente não vira essa melhora a partir do retorno, vai ser muito mais difícil ele corrigir na sequência do Brasileiro com um jogo atrás do outro. Então esse período de paralisação deve ter sido fundamental para o Dorival ter mexido alguma coisa lá para melhorar o Corinthians. Só que isso a gente só vai ver dentro de campo. Concordo contigo, Alex. E você que assistiu ao Gazeta Esportiva de ontem, viu aqui, né, o debate sobre a eliminação do Fluminense. Hoje é dia de conferir os lances da partida. Pode rodar. O Fluminense lutou, mas caiu nas semifinais do Mundial de Clubes para o Chelsea.
O primeiro gol dos azuis foi um golaço do João Pedro, que aproveitou a bola rebatida pela zaga do Fluminense e chutou colocado na gaveta, sem chance alguma de defesa para o goleirão Fábio. O atacante não comemorou o gol não, em respeito ao Flu, clube que o revelou. A resposta do Flu veio de uma linda tabela entre o Hércules e o Germancano. O volante bateu na saída do goleiro e só não empatou a partida porque o Cucurella tirou em cima da linha. Aos 34 minutos, o René bateu falta na área e após a bola bater na mão do Chalobah, o juiz François Letexier marcou pênalti. Porém, o VAR entrou em ação e a penalidade foi anulada porque o árbitro revisou o movimento do Chalobah como natural. Dá penalti! E na segunda etapa, depois do contra-ataque do Chelsea, o João Pedro apareceu novamente para fazer um outro golaço. Dessa vez não teve chute colocado não, viu? Foi uma paulada no canto do Fábio. O craque do jogo novamente não comemorou o gol, coisas do futebol. E foi isso, Chelsea classificado para a final 2, Fluminense 0. É sempre muito difícil você enfrentar uma equipe bastante qualificada como é o Chelsea, mas eles souberam aproveitar as oportunidades que criaram e infelizmente a gente não soube aproveitar as nossas. No momento que estava 1-0, nós tivemos aquele pênalti bastante discutido. Alguns árbitros dão aquele tipo de pênalti, outros árbitros não dão. Não estou dando desculpa nenhuma, mas com certeza, se ele tivesse dado o pênalti e nós teríamos feito o gol, a história do jogo seria totalmente diferente. Tá aí, então, o Chelsea que vai pegar o PSG, que venceu agora há pouquinho. Amanhã a gente vai mostrar os lances aqui da partida, que não chegaram ainda a tempo aqui do Gazeta Esportiva. Venceu o Real Madrid. Nossa, mas, gente, passou o carro. Foi um passeio. Venceu e venceu bem, né? Nem parecia. 4-0, gente. 4-0, nem parecia o Real Madrid que a gente conhece, com todos os jogadores lá, inclusive o Mbappé como titular. O que o PSG fez com o Real Madrid, deu dó do Real Madrid. Vai lembrar a final da Champions contra a Inter. Pois é, parecia um time profissional, de qualidade, contra um time semi-amador. O PSG fez o que quis com o Real Madrid, passeou em cima do Real Madrid, brincou com o Real Madrid. Vai ganhar do Chelsea. Teoricamente, sim, né? O meu palpite é esse, né? Vamos esperar, final é final. Final é final. Mas por isso que eu falei teoricamente. O time inglês é sempre mais difícil. Claro, e tem bons valores no Chelsea também. Então vamos esperar. Difícil, né, gente? Mas é isso, passou rápido de novo, gente. O Gazeta Esportiva de hoje termina agora. Hoje é aniversário do meu filho, o Marcos Ivair, tá fazendo 21 anos. Olha aí, Marcos, parabéns, hein, garoto? Beijo também pro Paulinho, Valeu. Beijo pra você aí de casa e pro YouTube também. Fica agora com o Jornal da Gazeta.